Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, irmãos, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de nós entrarmos, irmãos, mais uma vez na presença de Deus, para juntos compartilharmos de uma breve palavra da parte do Senhor para o meu e para o seu coração. Meus irmãos, alguns irmãos ainda vão começar a participar da live. Já temos alguns irmãos aqui chegando para participarem conosco, o irmão Edson, a irmã Regina e alguns outros irmãos estão entrando aqui agora. Mais uns minutinhos e nós vamos dar início, irmãos, à palavra de Deus. Oh, que benção, Aguinaldo. Saudade de você, meu irmãozão. Preocupado com você. Que benção, meu irmão. A gente vai de uma forma muito simples, irmãos, trazer uma mensagem aqui breve, mas para a reflexão dos irmãos. Este é um momento, irmãos, que nós estamos separando num horário do dia para que a gente possa meditar numa palavra e complementar o culto que nós já devemos estar fazendo em nossos lares. Irmãos, guarde isso no coração. Vocês aí estejam depois de ouvir a mensagem, cante um hino ou dois, faça uma oração, vocês aí entre os familiares, porque a ideia é a seguinte, irmãos, é nós não quebrarmos o vínculo com a igreja que nós estamos congregando. Então você que está entrando na live agora, entenda que nós não vamos fazer o culto inteiro aqui ao vivo. Nós vamos simplesmente trazer uma breve reflexão da palavra de Deus ao seu coração. Ô pastor Gerson, Deus abençoe. Tenho muito carinho pelo senhor. O pastor Gerson foi o meu coordenador de jovens, primeiro coordenador de jovens que eu tive quando eu ainda não era ninguém, acho que só Deus me conhecia e só Deus olhava para mim nessa época. Deus abençoe, pastor Gerson. Então eu quero dizer aos irmãos que essa live ela será curta, nós iremos somente refletir numa palavra da parte de Deus. Quero trazer ao coração dos irmãos aqui uma mensagem breve, objetiva, e depois da mensagem, os irmãos não desliguem e vá cuidar da vida, não. Pega louve ao Senhor com um hino, cante um ou dois hinos da harpa aí, reúna a família, ore com toda a família. O intuito desse trabalho é fazermos um culto no nosso lar. É uma extensão da igreja mesmo. Então, sinta-se como nós estivéssemos na igreja e nós vamos, então, a partir deste momento, dar início ao nosso culto. Só que vamos inverter a ordem. Nós vamos entrar com a palavra e depois você continua com os louvores, com os testemunhos, você conta a bênção aí na sua casa e participa com toda a família aí reunida, tá bom? Deixa eu aqui apresentar os irmãos aqui, os irmãos que estão comigo aqui. Só isso? Então tá aqui comigo a Giovana e o Danilo. Nós vamos estar essa tarde aqui entrando na presença de Deus. A Juliana não está conosco porque a Juliana está assistindo uma tia que sofreu uma queda, está internada lá no Santa Clara, na Vila Matilde, e vai passar por uma cirurgia. Ela fez uma fratura no fêmur e a Juliana está ali dando auxílio para ela. Mas nós estaremos aqui meditando numa breve palavra. Meus irmãos, eu convido os irmãos, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus amado e querido, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, para juntos, ó Deus, agradecermos ao Senhor por este dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, porque até aqui o Senhor tem nos guardado de todo este mal, tem livrado a nossa vida, tem guardado, Senhor amado e santo, a nossa casa e a nossa família. Graças eu te dou, ó Deus, pela vida dos teus servos que estão entrando, Senhor, para participar conosco nesta live, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, que o Senhor possa, ó Deus, em todo o tempo, estender as tuas mãos santas e poderosas, livrando, guardando e abençoando a cada um dos teus servos, aonde quer que eles estejam. Deus amado e querido, graças te damos, ó Senhor, por todas as tuas ricas bênçãos do céu, que a nós, ó Deus, tem sido concedida. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, abrindo as nossas Bíblias, na carta que escreve
o meio-irmão de Jesus, Tiago. Alguns dizem que Tiago é apóstolo, mas esse Tiago aqui não é o apóstolo não, viu, irmãos? Esse aqui é o meio-irmão de Jesus. Ele se converte bem depois da escolha de Jesus, dos 12 apóstolos que o seguiriam. Carta que escreve Tiago, no seu capítulo de número 4, eu quero ler até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos membros nossos guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, que o Espírito que ele fez habitar em nós tem imenso ciúme? Antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia diz que de onde vêm as nossas guerras? Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa tarde para que você reflita comigo que nós estamos vivendo um verdadeiro cenário de guerra. Observe bem que a pergunta é pertinente. Ela diz: de onde vêm as nossas guerras? As nossas guerras, irmãos, porventura não vêm dos membros que guerreiam entre si. Isto fala do nosso próprio corpo. A guerra espiritual que nós vivemos no íntimo de cada um de nós. Mas hoje, irmãos, se nós olharmos para a face da terra, nós estamos vivendo também um cenário de guerra. Nós olhamos, irmãos, para tudo que está acontecendo no momento e percebemos que todo o dia nós ligamos a televisão, os aparelhos de telecomunicação, e a gente percebe, irmãos, a pandemia que foi espalhada e com ela, irmãos, o desespero. Nós temos visto, irmãos, um verdadeiro cenário de guerra sobre a face da terra. Observe bem uma coisa, irmãos. Quando nós estamos aqui meditando sobre guerra, nós estamos falando, irmãos, de algo que está acontecendo sobre a face da terra, de uma guerra que, para nós, irmãos, é quase que impossível combater este inimigo. Porque este inimigo, ele é invisível, ele é uma ameaça real, ele é uma ameaça letal, ele está abatendo toda a raça humana e é uma guerra a nível mundial. Este vírus, ele vem para combater a humanidade, ele vem para destruir a raça humana, todos os homens da face da terra. E nós olhamos para tudo que está acontecendo e entendemos que não há um combate efetivo desse vírus que está se propagando. Eu vou entrar na mensagem já, irmãos. Mas você vai guardando isso que eu estou te dizendo. Não há como a gente combater esse Covid-19 de imediato. O Covid-19 ele está se espalhando pelo toque nas superfícies, ou seja, o toque, a transmissão é pelo contato físico, e pelo ar, pelo aerosol, por gases que expelimos quando tossimos, quando espirramos. E a propagação desse vírus,
é de 40%. Quer dizer, se hoje nós tivermos aqui 40 infectados, amanhã vai ter 80, depois 120 e 160, e por aí vai. E é descontrole total. E não temos um antídoto, não temos uma vacina, não tem um antivírus, não tem um remédio eficaz para o combate desse vírus. O único remédio que se encontra no momento é nós nos isolarmos socialmente. É nós ficarmos dentro das nossas casas. É nós nos colocarmos numa quarentena, num isolamento social. Este é o melhor remédio, que é a prevenção. Quanto menos contato tivermos com alguém lá de fora, porque nós não sabemos quem é que tem ou quem não tem o vírus, quanto menos contato tivermos com o mundo exterior, menos chance temos de nos contaminar com este vírus. Observe que nós lemos uma palavra que diz que nós estamos vivendo uma guerra espiritual, que não é diferente da guerra mundial que estamos atravessando com o Covid-19, porque nós estamos falando de uma guerra espiritual, onde o nosso inimigo também é invisível. O nosso adversário, ele também é alguém invisível. E o vírus que ele espalha sobre a face da terra para a destruição da humanidade se chama pecado. O vírus que o adversário vem desde sempre disseminando entre os homens para a destruição e perdição não só do corpo físico, mas também da vida eterna, se chama pecado. O pecado é o Covid-19 espiritual. Nós precisamos, irmãos, atentar para o que diz a palavra de Deus, que este adversário chamado diabo, a antiga serpente, ele é astuto, ele arma ciladas, ele faz, irmãos, com que o homem se envolva de tal maneira no pecado que depois, mesmo que ele seja perdoado, existem as consequências do pecado, isto é, fala do embaraço. A Bíblia diz que nós devemos fugir do pecado e do embaraço que nos rodeia. Está em Hebreus. Se você perceber, irmãos, segundo a palavra de Deus, nós vamos entender que o diabo, que é esse adversário invisível, ele está em todos os lugares. Ele se propaga pelo ar. Ah, pelo ar, pastor? Sim. Se você observar, o diabo hoje se propaga pelas redes de wireless. Ele está no WhatsApp, ele está no Facebook, ele está no YouTube, ele está nas redes sociais. O diabo é um vírus, está se propagando de forma virtual, ele é crescente na vida de toda a humanidade. Não existe homem sobre a face da terra hoje que não tenha acesso à internet. O diabo não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente, porém, através dessa modernidade e da tecnologia que está avançando, ele está achando meios de alcançar milhares de milhões de pessoas, para que ele possa então contaminar com o pecado. Perceba que, para nós evitarmos o Covid-19 hoje, não existe um antídoto, não existe uma vacina. A única forma que foi encontrada de tentar frear o avanço desordenado deste Covid-19 foi o isolamento social. Então entenda o seguinte, quando nós falamos de pecado, não existe uma maneira mais eficaz de combater o pecado do que separar-se do mundo, isolar-se daquilo que o mundo oferece. Entenda que o Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, não sabeis vós que o Espírito que habita em vós, isto é, o Espírito Santo de Deus, que lhe foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, tem ciúmes de você, tem ciúmes da sua alma? Isto é, deixa eu explicar melhor este negócio, porque ciúmes está descrito como uma das obras da carne. Mas ciúmes aqui foi a expressão que encontraram para traduzir para o português zelo demasiado. O Espírito Santo de Deus tem zelo pela nossa alma tão grande, ele é tão cuidadoso para conosco, que se assemelha aos ciúmes que um marido
que ama apaixonadamente a sua esposa tem por ela. Quando o nosso Deus, o Espírito de Deus que habita em nós, vê a proximidade da nossa vida com este mundo lá fora, ele olha para nós com um sentimento de ciúmes, de zelo. Ele se entristece, porque como um marido que ama a sua esposa, ele não quer dividir a esposa com um outro camarada qualquer. Assim é o Espírito Santo de Deus em relação à nossa vida. Ele não quer nos dividir, seja lá com quem for. Por isso, Tiago ele vai dizer o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que constituindo amizade com o mundo, constitui-se também inimizade para com Deus? Isto é, irmãos, nós temos um relacionamento com Deus. Somos a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, nós não podemos nos contaminar com as imundícies deste mundo aí fora. Perceba que Cristo nos disse que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Há uma pátria celestial nos aguardando. Há uma nova Jerusalém que desce do céu, do qual eu e você, em Cristo Jesus, somos cidadãos dos céus. Então, quando nós, irmãos, vivemos neste mundo, nós somos sim sujeitos a muitas coisas deste mundo, como a lei, que aí está nos proibindo de entrarmos dentro da casa de Deus, da igreja, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que independente de onde eu esteja, a presença de Deus vai estar não onde eu estiver, vai estar em mim. Não está somente onde nós nos reunimos, mas permanece em nós. Este Espírito que zela por nós, como um marido que tem ciúmes da própria esposa, ele cuida e zela da minha vida. Me guarda, me protege, me livra, me põe sobre mim as minhas mãos, guarda os que são meus, guarda a minha família, guarda a minha casa, guarda o que nós temos. É uma alegria, irmãos, ter este sentimento na alma, de saber e reconhecer que a nossa vida está guardada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Observe bem uma coisa, amados, que a Bíblia diz então que aqueles que instituem amizade com este mundo constituem-se inimizade com Deus. Ora, a Bíblia não está dizendo, irmãos, que nós devemos ser inimigos das pessoas que vivem neste mundo. Quando ele fala de amizade com o mundo, ele fala, irmãos, de nós não estabelecermos um vínculo com o sistema mundano. Ou seja, que sistema é esse? As práticas do mundo, os ideais deste mundo, os costumes deste mundo, eles não se aplicam a nós. Não é o mundo pessoas. Haja vista que o próprio Deus, lá em João, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe que Deus amou este mundo. Mas que mundo é este? Deus amou o mundo, seres humanos, a raça humana sobre a face da terra. Deus os amou de uma tal maneira que deu para que fossem salvos desta miséria, desta doença, desse vírus chamado pecado, deu o seu Filho unigênito para que ele morresse por nós e nos salvasse da perdição eterna. O vírus Covid, uma vez que você pega ele ataca os seus pulmões, ele inflama os seus alvéolos, fica impossibilitado a pessoa de respirar. Perceba que a pessoa sente falta de ar, sente cansaço, os pulmões vão falindo, ele precisa de um respirador, de um ventilador mecânico, para que ele possa conseguir respirar. Perceba que quando nós falamos de pecado, o pecado não é diferente. O pecado, ele vai sufocando a alma do homem. Ele vai oprimindo a alma do homem. Chega momento, eu não sei se você já parou para pensar, existem pessoas que têm vontade de gritar, mas não têm fôlego.
faz força para chorar e às vezes nem chorar consegue. Está sufocado. Parece que o inimigo está segurando, apertando, está tirando o fôlego da pessoa. Sabe o que é isso? É o vírus chamado pecado. É 1000 vezes pior do que o Covid. Sabe por quê? Porque o pecado também mata a carne. Aqueles que vivem no pecado são mortos na carne também. Muitos perderam a vida por causa do pecado. Perderam a vida no roubo, no latrocínio, numa investida que tentaram fazer. E o pecado, irmãos, os enganou. E eles morreram, desceram à sepultura. O pecado tem esse poder. Mas o pecado, mais do que matar o corpo, o pecado mata o espírito do homem. Não o Espírito de Deus. O Espírito de Deus permanece vivo porque ele é Deus. Mas o espírito do homem morre. O homem que vive no pecado, o homem que constitui amizade com Deus, ele tem o espírito dele amortecido. E o único remédio que pode trazer a vida a este espírito adormecido do homem se chama Jesus Cristo, através da sua palavra que estamos pregando aqui nesta tarde para você. Observe bem uma coisa, amado, querido irmão. O vírus chamado pecado, ele não depende de um respirador, ele depende de pulmões novos. Quando Jesus, irmãos, entra na vida do ser humano, ele não liga o ser humano a aparelhos, não. Ele faz novas todas as coisas. Não pense você que nesta miséria de vida que está levando, que Jesus vai entrar na sua vida e vai dar um jeito. Não. Ele vai fazer nova todas as coisas. Ele escreve uma nova história. Ele dá uma nova oportunidade. Ele resgata a sua vida de um lamaçal, de um charco de lodo e põe os teus pés firmados sobre a rocha eterna. E esta rocha não é outra senão o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Observe que Tiago segue a carta dizendo: quem institui amizade com o mundo, constitui-se inimizade para com Deus. Irmãos, é como um casamento. O casal jamais, irmãos, pode manter amizades extraconjugais. Assim é com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus de fidelidade. Nós amamos a Deus por quem Ele é, não só pelo que Ele faz. Deus pode nos livrar desta doença? Pode. Deus pode curar você que está infectado com essa doença? Pode. Deus pode curá-lo ainda hoje. Deus tem poder para isso. Nós temos ali no Parque Paulistano, nós temos diversos irmãos aqui que estão ouvindo a live. Os irmãos viram lá, Deus já curou nesses 7 meses 2 pessoas com câncer. Deus livrou desta doença maldita. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo que pedimos ou pensamos, Deus pode fazer na sua vida nesta tarde. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Se eu constituir esta amizade com Deus, automaticamente eu estou quebrando o vínculo com o mundo. Se eu instituir amizade com o mundo, automaticamente eu corto a amizade com Deus. É simples assim. Existem pessoas hoje que estão desafiando a palavra de Deus, achando que podem viver os dois lados. Eu posso servir um pouco ao diabo, eu posso servir um pouco a Deus. Eu posso ir um pouco para a igreja, mas eu posso também ir um pouco para a balada. Eu posso aqui tomar uma cervejinha, mas eu posso também ler aqui uns 2, 3 versículos e vai ficar equilibrado na balança. Não, senhor, não se engane com isso. A Bíblia diz que ou você amará ao Senhor e aborrecerá o diabo, ou você amará o diabo e aborrecerá o Senhor. A quem você está servindo? Por isso, Tiago segue o texto dizendo o seguinte: não cocheeis em 2 pensamentos. Até quando o seu coração vai ficar cocheando em 2 pensamentos? Isto é, até quando você vai viver uma vida dúbia, uma vida dupla? Parece um agente que trabalha para os 2 lados. Irmãos, ou somos de Deus ou não somos de Deus. E se somos de Deus, nós devemos nos apartar de tudo aquilo que é mal. Perceba uma coisa,
Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o versículo de número 22, vai dizer assim: abstendo-vos de todas as espécies de mal. Isto é, irmãos, sempre que você estiver envolto a pessoas, a conversas, a ideias, a ideologias, a propostas, que você perceba que tem uma aparência de mal nesse negócio, alguma coisa não está indo bem ao teu coração, meu irmão, sem pensar, me perdoe a expressão, pula fora. Isto é barca furada. A Bíblia está dizendo, abstende-vos de toda espécie de mal. Isto é, foge da aparência daquilo que é mal. Sabe qual é o grande erro de todo cristão? De todo cristão não, mas de grande maioria dos cristãos e de muitos que aí às vezes nem em Deus creem. Eles acham que pode encarar o diabo. O diabo, irmãos, além dele ser invisível, ele é inteligente. O diabo tem poder também. Algum poder ele recebeu de Deus. E um dos maiores dos seus poderes é o poder de convencer as pessoas. Imagine os irmãos que a Bíblia diz que quando Jesus voltar buscar a igreja, passará um período de grande tribulação, 7 anos estará estabelecido sobre a face da terra. 7 anos. Depois desses 7 anos, Jesus volta, luta contra o diabo, aprisiona o diabo por 1000 anos. 1000 anos ele vai ficar sobre grilhões, sem poder agir de forma nenhuma. O diabo vai reinar por 1000, o nosso Jesus vai reinar por 1000 anos sobre a face da terra. Um governo sem doença, um governo sem morte, um governo sem desigualdade social. Tudo funcionará na mais perfeita harmonia, no controle absoluto e total de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se cumprir neste governo milenal. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que depois de 1000 anos, com Jesus governando e dando vitória ao seu povo, a Bíblia diz que, mais uma vez, por um curto espaço de tempo, Jesus vai soltar o diabo sobre a terra. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai convencer as nações que gozaram de todos os benefícios de Deus por 1000 anos a se voltarem contra Jesus. Então não pense, os irmãos, que você pode encarar o diabo, que você pode dizer eu amarro, eu piso na cabeça dele. Não pisa, não faz isso. Não há homem sobre a face da terra que possa fazê-lo, a não ser o próprio Cristo, que para isso ele veio. A promessa de Deus em Gênesis 3,15 foi que da semente da mulher nasceria um, não vários, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Quem pisou a cabeça da serpente por mim e por você foi Cristo Jesus. Nós já somos mais do que vitoriosos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo de Jesus. Observe, meu amado, meu querido irmão, que quando nós estamos falando desta palavra, nós estamos falando então que há uma necessidade de resistir ao diabo, não é de fazer frente a ele. Quando eu vejo a aparência dele, eu fujo. Não porque eu tenho medo, mas porque eu não tenho nada a provar a ele. Todas as vezes que o diabo aparece a um crente, a um servo de Deus, ele faz como ele fez com Jesus lá no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado por ele. Ele chega e diz, se tu és o Filho de Deus, faz essas pedras transformarem em pães. Se tu és o Filho de Deus, pula do alto desse pináculo, pois aos teus anjos dará ordem para que não tropeces em pedra. Se tu és o Filho de Deus, dobra seus joelhos aqui e me adora, pelo menos um pouco, e eu te darei todos os reinos da terra. Perceba que as propostas do diabo são propostas mundanas. São aquilo que satisfaz a nossa alma de imediato. Olha só que coisa interessante. De onde vêm as guerras? Porventura não é dos seus próprios membros que guerreiam entre si? Não é porque a gente pede mal? Não é porque a gente sempre quer aquilo que vai ser utilizado para gastar nos nossos próprios deleites? É disso que Jesus está falando. Jesus podia transformar as pedras em pães? Podia. Não fez por quê? Porque se ele fizesse, ele usurparia do poder que a ele foi dado. Ele disse, não, diabo, nem só de pão o homem viverá,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existe uma palavra que nos sustenta, irmão. É por isso que mesmo sem cultuar lá na igreja, nós precisamos estar reunidos aqui em volta da palavra de Deus, para ter um sustento espiritual da nossa vida. Perceba outra coisa. O diabo é aquele que vem ofertar. Olha, se lança daqui. Se lança, se lança. Meu irmão, tem tanta gente querendo se lançar, querendo aparecer, querendo divulgar, querendo... Nós não estamos aqui para isso. Não é para isso, não é para que tenhamos um nome conhecido. É para que sejamos alimentados pela palavra de Deus. Ele diz assim, olha, diabo, também está escrito, que ao Senhor teu Deus não tentarás. E aí então ele vem com a última cartada. Eu vou te dar todos os reinos da terra se você me adorar. Meu irmão, não se dobre pelas ofertas deste mundo. O mundo tem muita coisa boa, sim. Ele pode sim nos ofertar coisas maravilhosas. Mas Deus tem reservado ao meu e ao seu respeito coisas excelentes da parte de Deus para entregar às nossas vidas. Deixa eu lhe dizer outra coisa. A Bíblia vai dizer então que se você não instituir amizade com o mundo, então você se torna amigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você tem a sua vida guardada no Senhor. Fica tranquilo com tudo que está acontecendo, meu irmão. Porque quem é amigo de Deus não fica na mão. Louvado seja o nome santo de Jesus. Quem é amigo de Deus está seguro em Cristo Jesus. A sua casa está guardada, a sua família está guardada, a sua entrada e a sua saída, irmãos. Os anjos de Deus cercam a sua vida, o anjo de Deus se coloca ao seu redor. Deus é aquele que vai lhe guardar, irmãos, de toda a peste perniciosa, de toda a praga, irmãos, que possa chegar à sua casa, vai bater na porta e vai voltar para trás. Sabe por quê? Porque dentro da casa está o Espírito de Deus, que guarda a nossa vida em todo o tempo pelo zelo e cuidado de Deus, que em Cristo nos deu o seu Espírito, e este Espírito nos garante esta vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então observe que Provérbios, no capítulo 27 e o versículo de número 12, ele vai dizer assim para nós: prudente vê o mal e se esconde. O simples ou o desavisado, ele prossegue e ele sofre a pena. Esse versículo me faz muito lembrar o pastor José Ivanildo, do setor 26 de Carapicuíba. Ele tinha um adágio que ele geralmente usava no púlpito, dizendo o seguinte: se você hoje não ouvir falar cuidado, amanhã certamente você ouvirá alguém dizer para você coitado. Amado, a palavra de Deus é um alerta para o nosso coração. O Covid-19 está aí assustando muita gente. Mas bom seria que toda a humanidade se reunisse e temesse o pecado, como temem a doença Covid-19. Que tomasse providências na vida, para que a vida se cercasse de Deus, ao ponto de o pecado não achar brecha de entrar na sua vida. Eu quero convidar você para ter uma vida mais próxima de Deus, a ser mais amigo de Deus, a conviver melhor com Deus. Mas eu quero ainda terminar esta mensagem relendo para os irmãos alguns versículos aqui na palavra de Deus. Porque o tempo agora, meus irmãos, é um tempo determinado por Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar e de afastar de abraçar. Tem um tempo de quebrar pedras, tem um tempo de juntar pedras, tem um tempo de plantar, um tempo de colher, ou um tempo de cegar e um tempo de arrancar o que se colheu. Quer dizer, há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, um tempo de guerra e um tempo de paz. Quando você observa esse texto, você vê que as coisas vão se alternando, coisas boas, coisas ruins, coisas boas, tudo vai, parece que fora de uma ordem. Mas ali está falando de coisas, irmãos, relacionadas ao nosso trabalho, à nossa espiritualidade e ao nosso ciclo de vida. Tudo tem começo, tudo tem fim e tudo está dentro de um tempo e de um prazo determinado pelo nosso Deus. E este tempo que nós estamos atravessando agora, sobre a face de toda a terra, é um tempo de nós nos voltarmos para a palavra de Deus, onde Tiago está dizendo assim, versículo de número 8.
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amado, querido irmão, eu não quero aqui ser pessimista, eu não quero aqui colocar um peso maior do que aquilo que a humanidade já está sentindo. Mas vocês acham que tudo que vem acontecendo, irmãos, de uns 8 ou 10 anos para cá, vai ficar impune? Vai passar assim, desapercebido aos olhos de Deus? Não vai. A Bíblia diz, irmãos, em Gálatas, no capítulo 4, que Deus não se deixe escarnecer. Nós vimos, irmão, um governo tão corrupto, tão sujo, tão imundo, destruindo valores familiares, destruindo, irmãos, com a crença de um povo, brincando com liturgia, com culto, com elementos de culto de igrejas, sabe? Desrespeitando a fé pública e passando por cima das autoridades, querendo mandar dentro da nossa casa, na educação dos nossos filhos, determinando o sexo de quem nós geramos no ventre. Não, meu irmão, não ia passar desapercebido. As leis que foram tramitadas para fechar igrejas, para multar igrejas, para impedir o povo de se reunir para adorar a Deus, meus irmãos, não passa batido. Carnaval mais de 3 vezes. Saíram com um demônio exaltando o diabo na passarela. Num ano aí eles colocaram como se fosse Jesus apanhando na passarela. Agora este ano novamente fizeram uma representação como o diabo espancando Jesus. Vêm uns miseráveis da televisão e colocam lá um Jesus homossexual, bebum, uma Maria prostituta. E acha que isso vai passar assim, irmãos? Não vai passar. O nosso Deus não se deixa escarnecer. Alguém diz assim, pastor, o senhor não vai falar nada sobre esse negócio de portas do fundo? Não, não vou. Deus não precisa ser defendido. Ele tem uma maneira de trabalhar. Irmãos, Deus tem os seus exércitos, eles são invisíveis. Basta um sopro de Deus e a terra deixa de existir. Basta, irmãos, uma vontade de Deus e tudo está no fim. Então creia, meu irmão, na palavra de Deus. E para este tempo, a palavra é: humilhai-vos, humilhai-vos. Lave as más obras. Lava as mãos dessas más obras. Se limpa. Purifica o seu coração. E chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós. Não pense que Deus vai livrar, irmãos. Vai descer lá, vai procurar. Não. Chega você a Deus. Este é o tempo de você se chegar a Deus. Abre o teu coração. Tira a dúvida. Sai desse cochear em 2 pensamentos. Serve a Deus, não serve a Deus. Eu sou crente, eu não sou crente. Tome uma decisão única. Chegue-se a Deus. E ele se chegará a vós outros. Humilhai-vos e ele vos exaltará. Isto é, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Ninguém consegue resistir o diabo, irmãos, se você não sujeitar-se a Deus. Sujeitar a Deus é se colocar debaixo da sua vontade. Se você não estiver debaixo da vontade de Deus, o diabo vai continuar cirandando sobre a sua vida. Mas se você se sujeitar à vontade de Deus, o diabo não consegue te resistir. Ele tem que fugir. É ele que bate retirada. E o nome do Senhor é glorificado sobre a sua vida. Eu quero orar com você, meu irmão. Eu quero agradecer a Deus, porque até passamos um pouco da hora, mas não desanime, meus irmãos. Nós vamos estar aqui na terça, na quinta-feira, às 20 horas, também compartilhando uma palavra da parte de Deus com os irmãos, até passar esse momento terrível que estamos atravessando. Mas creia, a Bíblia diz que praga alguma chegará à sua tenda, mas antes submeta-se à vontade de Deus. Permaneça dentro da sua casa. Nós não estamos de férias, nós estamos em confinamento. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Foi muito bom ver a entrada dos nossos irmãos aí.
irmãos de longe, Zafenate, a Miriam, a Gisele do João, a Fabiana Andréia, eu vi aí a Bruna Regina, a nossa irmã Fátima. Irmãos, são muitos irmãos. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Depois, se quiserem, deixe lá uma mensagenzinha lá, nós vamos pegar o seu nome, vamos estar orando para que Deus continue abençoando e suprindo as vossas necessidades. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e santo, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, eu convido o teu povo a adentrar a sua presença, pois a sua palavra foi pregada, meu Deus. Que o Senhor nos livre desta amizade com o mundo, pois bem sabemos que somos forasteiros, que somos, ó Deus amados, peregrinos nesta terra. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Há uma pátria celestial nos aguardando, somos cidadãos dos céus. Pai amado e querido, guarda a nossa vida de todo mal, e que todo mal, Senhor, não chegue à nossa casa, pois assim, Senhor amado e santo, nós queremos nos sujeitar à tua vontade, nos sujeitar e nos submeter, ó Deus, em arrependimento, ó Deus amado e santo, lavando as nossas mãos das más obras e convertendo verdadeiramente o nosso coração ao Senhor. Fica conosco e nos abençoa, fica com o teu povo e abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos que vão participar, ó Deus, ainda ouvindo em outro momento esta mensagem. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém, Jesus, e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de vocês, e você que quer a bênção, diga aí onde você está. Amém. Deus abençoe você. Tenha um ótimo final de domingo e uma ótima semana pela frente. Deus abençoe poderosamente. Fique com Deus.